você vê o trabalho desse dirigente hoje, já com um certo estudo, uma certa base, né, de orientação, como é que ele deve interagir ou agir para conquistar os trabalhadores jovens? A luta no movimento espírita realmente é bastante grande e nós ainda recordamos os centros espíritas bastante simples que se limitavam praticamente a ter sessões mediúnicas, o trabalho do passe, dentro de uma simplicidade bastante grande. Isso era tão real que nós que frequentávamos Mocidade Espírita na década de 50, de 1950, 1960 e pouco, recebíamos também muitos adultos nas reuniões de mocidade, porque para se estudar a doutrina espírita, tinha que ir na reunião da Mocidade Espírita, porque o centro espírita não tinha o hábito de estudar. Geralmente era local que se fazia trabalho mediúnico, que se transmitia o passe, e era um trabalho mediúnico bem singelo, bem simples, e que atendia ao aspecto profundamente consolador das pessoas. Foi exatamente na discussão desse processo todo que surgiu, em 1974, 75, a proposta da criação de uma carta aos centros espíritas, porque havia até a dúvida sobre qual o objetivo do trabalho de unificação também. Porque os centros espíritas começaram a surgir e pedindo orientação para os órgãos de unificação. E na época havia um cuidado muito grande dos órgãos de unificação de não passar nada para o centro espírita, acreditando que estavam interferindo na atividade do centro espírita. Então faziam reunião, mas evitava alguma interseção. Daí surgiam situações, e nós até participamos de muitas dessas discussões na época, foi lá que se buscaram um meio termo, porque sem dúvida o centro começa a ter cada vez mais necessidade de orientação. E o trabalho de unificação, objetivo é o quê? Aí começou uma porção de discussão. Qual é o objetivo? Nós vamos unir de que maneira? Como é que vamos reunir o processo? Até que foi se discutindo e concluiu. Bom, o centro espírita, ele existe para atender bem as pessoas que o buscam para o conhecimento e atendimento da doutrina espírita. Tudo bem. E o órgão de unificação visa o quê? Ele deve visar, então, atender bem o centro espírita, porque o centro espírita é que constitui o órgão de unificação. Então, essa conclusão começou a dar uma diretriz, focar mais, tornar mais operacional o trabalho de unificação, que antes era um tanto duvidoso, apesar de toda a alegria do trabalho de união que estava se desenvolvendo a partir do Pacto Áureo. Então, esse processo começou a se desenvolver, e em 74, 75 surgiu a Carta aos Centros Espíritas e o Conselho Federativo Nacional começou a se reunir tratando desse assunto também em 75, e foi até terminou o órgão de unificação, o trabalho de orientação ao Centro Espírita em 1980, e até 1983 fez um outro trabalho voltado à orientação aos órgãos de unificação, porque havia preocupação também de orientar os órgãos para bem utilizar a orientação ao Centro Espírita, para não transformar a orientação ao Centro Espírita numa lista para checar o comportamento de centro espírita, que não é o objetivo dela. Ao contrário, é ajudar o dirigente espírita e respeitar a individualidade dele. E é caracteristicamente dar toda a orientação possível, mas sem interferir na sua autonomia. E dá total liberdade, o dirigente participa e tudo mais, mas ele executa como achar melhor, da melhor maneira. E o jovem também. Então, eu acho que hoje o dirigente espírita está enriquecido com isso, porque depois, até que houve a aprovação desses dois documentos, que agora surgiu até um mais atualizado, com textos mais adequados, pela experiência já vivida em mais de 20 anos das comissões regionais, o trabalho de unificação ele deixou de sair, ele saiu de uma fase puramente teórica e entrou num campo operacional, e está trazendo resultados altamente positivos. Então, o dirigente espírita, acho que hoje não deve ter mais a preocupação, o receio de ter a sua privacidade invadida pelo órgão de unificação. E o trabalhador do órgão de unificação deve realmente
caracterizar por esse processo de ter contato com o centro espírita, transmitindo aquilo que de melhor tem sido alvo de um trabalho coletivo, trabalho de equipe. Porque a orientação que vai indo não é uma coisa que emana da diretoria da FEB ou da diretoria das federações estaduais. Ela emana da própria convivência das pessoas que frequentam as federações e também frequentam os centros espíritas, e por esse diálogo permanente estão aprimorando as atividades. A atividade de estudo sistematizado, atividade de orientação da mediunidade, atividade de evangelização, todas elas, enfim, voltadas ao centro espírita. Então, com esse potencial todo, e com essa participação nas atividades de unificação, o dirigente espírita tem condições muito mais facilitadas para trazer para junto de si aqueles companheiros que querem realmente colaborar e transformar a sua colaboração em efetivo benefício à sociedade na difusão da doutrina espírita. E você deu o seu depoimento muito interessante sobre o movimento espírita e a participação do Centro Espírita, que hoje é a célula de onde se inicia toda essa unificação.